Olá, meu povo! Estamos de volta com o nosso bloco de morfologia e agora nós vamos ver sobre as conjunções subordinativas. A gente já viu sobre as conjunções coordenativas, já estudamos sobre algumas exceções e agora a gente vai ver sobre as subordinativas, tá? É importante que você entenda o seguinte, que as conjunções subordinativas, elas introduzem orações que dependem sintaticamente da anterior, certo? Olha só, observe aqui nessa minha oração. Vou explicar aqui na integrante. Não sei isso, não sei, ó, observe aqui. Quem sabe, sabe algo, certo? Sabe, no caso de algo, não é verdade? Beleza. Digamos que eu não tenha este meu período aqui. Aí você fala, ai, não sei. Aí você vai falar assim, não sabe o quê? O que que você não sabe? Veja que eu preciso de alguma coisa que complemente esta minha palavra. Por quê? Porque o verbo saber, ele exige um complemento. E qual é o complemento que ele exige? Neste caso, é um complemento indireto. E este complemento, ele veio introduzido por meio de uma conjunção integrante. E o complemento dele é uma oração subordinada objetiva direta, substantiva objetiva direta, certo? Então, é isso que a nossa conjunção faz, a conjunção subordinativa. Essa em especial, essas duas, o que e o se, eles introduzem uma oração especial. A gente vai ver isso lá nas orações subordinadas substantivas. Mas, pessoal, no geral, as orações subordinadas, elas introduzem, as outras introduzem todas as orações adverbiais. E elas introduzem uma circunstância adverbial. Ou seja, há ali uma dependência? Por quê? Porque a gente precisa semanticamente, sintaticamente, de um complemento. E esse complemento vem introduzido por uma conjunção junto com todo um período depois. Você vai ver melhor mais à frente. Então, observe aqui. Então, veja o seguinte, veja que aqui há a dependência desse termo por esse. A mesma coisa acontece aqui. Eu informei de que a prova será amanhã. Quem informa alguém de algo. Informou disso. Quem não sabe, sabe. Não, quem não sabe de algo, não sabe disso. Certo? As conjunções integrantes, elas só são duas. É só o se e o que. Você já anotou bem ali atrás, certinho? E elas introduzem as orações subordinadas substantivas. Quando nós formos estudar sobre elas, você entenderá melhor. Então, vamos seguir em frente. As causais. As causais, elas exprimem uma ideia de causa, uma razão, certo? De um efeito. Então, olha só, as conjunções causais são todas essas. O que você vai fazer aí? Você vai colocar um asterisco nessas conjunções causais e gravar dentro do seu coração. Por quê? Porque elas caem bastante, tá? É importante entender que as conjunções causais estabelecem uma relação de causa e consequência, tá? Vamos lá. Já que lhe ficou proibida a participação, teve de resignar. Olha só, quando eu tenho aqui, teve de resignar. Teve de resignar por quê? Qual foi a causa disso? A causa foi, já que lhe ficou proibida a participação, teve de resignar. Esta daqui, ela é a causa a qual alguém teve que resignar. Entenderam, pessoal? Então, é assim que aparece as conjunções causais. E eu posso trocar o já que por outro? Posso. Posso trocar por visto que? Posso. Posso trocar por quanto? Posso. Posso trocar por visto que? Posso. Posso trocar por já que? Posso. E por aí vai. Aí a gente tem algumas observaçõezinhas, tá? Ó, o como, ele com a ideia de visto que, ele somente aparece no início das orações. Vamos seguir aqui. Muitas pessoas sentem ciúmes de nós porque eu te amo imensamente.
A menina não comprou o vestido, pois era muito caro. Veja que aqui a gente tem as mesmas conjunções das explicativas, tá? Mas você tem que entender aqui que a gente não tem aqui só uma ideia de explicação. Às vezes elas se confundem, às vezes elas passam até o mesmo sentido. Mas assim, normalmente há uma ideia, há uma relação de causa e consequência, tá? Olha só, quando nós formos estudar sobre as orações adverbiais, vocês entenderão melhor sobre isso. A gente tem as comparativas. As comparativas exercem o quê? Olha que difícil saber. Uma comparação. Então, olha só. O que acontece muito com as comparativas? As comparativas acontece muito delas aparecerem em par. Tipo uma locução conjuntiva junto com uma preposição, junto com um advérbio. Tal qual, tal e qual, tal como... Ou tão o quê? Tão como, tão quanto, aí depois tanto como, quanto, como, assim como se, e por aí vai, certinho? Olha só, vejamos aqui nas nossas construções. Os homens, tal qual as mulheres, são sentimentais. Veja que aqui a gente tem uma comparação entre os homens e as mulheres. A gente utiliza muito como, né, no nosso dia a dia para fazer essa relação de comparação. Viva o dia de hoje como se fosse o último. Então, veja que aqui a gente tem essa ideia de comparar o dia de hoje com o dia com o último dia. O apartamento é menos confortável que a casa. Agora aqui, ó, veja o que eu tinha falado ali em cima. Essa relação de combinação. Ó, o apartamento ou seja, eu estou comparando o apartamento com o quê? Com a casa. O apartamento é menos confortável que a casa, certo? Então, aqui a gente tem essa relação de comparação. Aqui nem tudo eu posso usar, não posso substituir por tudo. Porque, por exemplo, o apartamento é tão confortável qual a casa? Aí já não dá, tá? Mas assim... Não é difícil você substituir, não. Por exemplo, você poderia colocar o apartamento é melhor que a casa. Inclusive, eu poderia colocar o de. Isso tudo depende da comparação. Poderia colocar o apartamento é menor do que a casa ou simplesmente que a casa. Esse de aqui, ele é opcional. Vamos para a próxima. Concessiva cai muito, viu? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. A concessiva cai demais em prova. Exprime contrariedade, exprime uma ressalva, exprime uma oposição a uma ideia sem invalidá-la. Então, não se invalida a ideia, tá? Diferente da adversativa. A adversativa costuma invalidar a ideia, tá? Então, são todas estas daqui. Embora viaje o mundo inteiro, nunca conhecerá sua terra profundamente. Esse embora aparece muito em prova, viu? E veja o seguinte, veja que aqui há uma ideia de contrariedade, mas não há uma ideia de invalidação. Então, embora viaje o mundo inteiro, nunca conhecerá sua casa. Veja que aqui eu tenho essa ideia de oposição, mas não há uma ideia de invalidação. Conquanto eu trabalho, nunca paro de estudar. Professora, eu posso trocar o conquanto, que é tão esquisito, por mesmo quando? Pode. Posso trocar por mais que? Pode. Posso trocar por embora? Pode. Posso trocar por já que? Não. Oxe, por que eu não posso trocar por já que? Porque o já que, ele é causal. E se eu troco, há um prejuízo sintático e semântico, porque aqui as relações não têm essa ideia de causa e consequência. Próxima, iremos ao jogo, nem que caia um temporal. Então, veja aqui, ó, nem que. Posso trocar por embora? Posso. Posso trocar por malgrado? Pode. Por aí vai. Ó, as conjunções, normalmente, nas provas, cobra-se o uso das conjunções com essas trocas mesmo.
Ah, qual é o valor sintático da conjunção? Esse. Posso trocá-la por tal? Aí você vai ter que ver qual é o valor semântico dela, viu? Então vamos lá, vamos seguir. Algumas observações. As locuções conjuntivas concessivas terminadas em que, ainda que, ó, terminadas em que. Vamos colocar aqui, ó. As conjunções que terminaram em que, beleza? Aí eles tem um exemplozinho aqui, ó. Ainda que, mesmo que, posto que e todas as outras que terminam que. Se vêm seguidas de verbo no modo subjuntivo, porém oh, meu Deus, é sempre. Sempre vêm seguidas de verbo no modo subjuntivo, porém há gramáticos que discordam disso, tá? Então eu coloquei aqui só porque se cobrarem algum verbo, alguma coisa parecida, você vai estar sabendo. E tem o outro, o mesmo. Se é uma construção coloquial, evite-a e troque-a por mesmo que, tá? Então, se você vai escrever um texto formal e vai utilizar o mesmo, ó, por exemplo, vamos aqui. Iremos ao jogo. Aí você quer usar o mesmo. Aí você coloca só mesmo. Deixa eu escrever aqui. Mesmo cai um temporal. Veja que nessa construção nem cabe isso. Por quê? Porque precisa-se do uso do que. Porque a conjunção concessiva, com o auxílio desse pronomezinho aqui, mesmo, ele é coloquial. Então, às vezes a gente usa uma construção e utiliza apenas o mesmo. Mas o ideal é que você utilize a locução conjuntiva completa, mesmo que, tá? Então, vamos seguir em frente. As condicionais. Duvido você adivinhar qual é a ideia que ela passa. Passa simplesmente uma ideia de condição. Isso aqui cai muito em prova. Vou colocar o asterisco. Só são essas aqui, tá? Só essas aqui. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Então, veja que aqui eu tenho uma condição. O que é a condição? A condição é que eu dependo que uma coisa aconteça para que outra aconteça. Então, olha só. Qual é a condição da pessoa precisar trabalhar? Ela parar de estudar. É como eu digo assim, ó. Se você estudar... Está aparecendo um S. Vamos colocar aqui direitinho. Se você estudar, passará. Então, assim, qual é a condição para a pessoa passar? Ela estudar. Veja que isso está bem reforçado com a utilização da minha conjunção se. Beleza? Vamos seguir. Caso eu fizesse suas vontades, certamente mudaria seu jeito comigo. Observe que o caso aqui, ele introduz também a conjunção, essa ideia condicional. Próximo, ele chegará até nós a menos que você o impeça. Beleza? Olha só, normalmente, com exceção do se e do caso, eu posso trocar as conjunções entre elas. Por exemplo, ele chegará até nós sem que você o impeça. Sem que você impeça. Ou posso colocar a não ser que você impeça. Certinho? Com exceção do se e do caso, a gente vai ver aqui. Aqui já não vai ter. Olha só, tem um momento que você pode usar o se e tem um momento que você pode usar o caso. Quer ver? Observe. Se tu parares de estudar. Se eu coloco o caso, veja que a minha construção fica esquisita. Caso tu parares de estudar. É isso, olha só. Quando a gente utiliza, tem o verbo no subjuntivo, o se não aceita o mesmo verbo que é utilizado no caso, certo? Então, por exemplo, se você usar o se, você precisa trocar o verbo. Se você usar o caso, você precisa trocar o verbo. Se eu disser, caso tu pares de estudar, posso. Se tu pares de estudar, viu como fica esquisito? Então, se tu parares de estudar.
certinho? Então, tem uns verbos que não aceitam o subjuntivo no futuro, o subjuntivo subjuntivo no futuro, um subjuntivo no presente, beleza? Mas a gente não vai ver isso agora porque é melhor que a gente estude isso quando nós formos ver sobre as orações adverbiais, porque senão vira uma confusão aqui, tá bom? Porque lá nas adverbiais a gente vai precisar fazer essa troca de conjunção. E aí a gente vê isso. Mas é importante que você já saiba disso, viu? Que você já vá sabendo, ó. Importante que você já prepare seu coração para saber que tem a conjunção se e caso não pode ser simplesmente trocada. Por quê? Porque precisa adaptar o verbo. O verbo, você tem que mudar o tempo do verbo, tem que mudar a forma verbal, tá? Conformativa introduz uma ideia de conformidade. Só são essas, tá? Conforme, segundo, consoante, como. Fim. Você, enfim, agiu conforme nós acordamos, ó. Conformativa. Consoante, falamos, dedicou-se ao estudo. Como se pode ver, é impossível tirar um cinturão deste lutador. Então, veja aqui que aqui há essa ideia de conformidade, certo? Há uma ideia de acordo, tá? Ó, você enfim agiu conforme nós combinamos. Consoante, ó, consoante eu posso inclusive trocar por conforme. Conforme falamos, dedique-se ao estudo. Conforme se pode ver, é possível tirar o cinturão. Não é possível, é impossível tirar o cinturão deste lutador. Tranquilaço isso aqui. Consecutiva, a consecutiva aparece bastante, viu? Vou colocar um asterisco aqui também. Exprime resultado, efeito e consequência. A consecutiva, a maior parte delas aparece em conjunto. Tão que, tanto que, tamanho que, tal que. Ah, esse aqui não, de tal forma, ó. De modo, de tal modo, ó, tá junto sim. De tal modo, maneira que, a tal ponto que, tanto assim que, de sorte que, de modo que, de maneira que, de forma que, de sem que. Então, olha só, muito cuidado com estas daqui. Quando você for fazer, principalmente, questões sobre o uso do que. Com essas aqui, ó, vou colocar um asterisco em todas, que aparecem com o quezinho no final. Por quê? Porque acontece muito de perguntarem se esse que é uma conjunção, é um pronome relativo, é uma conjunção causal e enfim. E não, por quê? Porque normalmente elas aparecem correlatas, né? Elas aparecem aqui uma junto da outra, mas assim, fazendo essa correlação. Observe. Meu filho é tão inteligente que passou em primeiro lugar no ITA. Veja que aqui eu tenho essa relação de intensidade e essa comparação. E esse tão que junto vira-se uma conjunção, uma locução conjuntiva, tá? E isso aparece muito em prova. Então, meu filho é tão inteligente que passou em primeiro lugar no ITA. Veja que eu tenho essa ideia de consequência. Consequência. Ou seja, ele é muito inteligente, consequentemente ele passou em primeiro lugar no ITA. Agora as outras aqui não aparecem correlatas. Que se estabilizar na vida, de sorte que começou a investir em livros. Olha só, então ele queria o quê? Se estabilizar na vida. E o que ele fez? Ele, consequentemente, começou a investir em livros. Próxima, não podem ver um exemplo errado sem que o corrijam. Olha só, então se as pessoas veem um exemplo errado, consequentemente, o que as pessoas fazem? O corrigem. E o que aconteceu? O que nós temos aqui? Essas conjunções, elas introduzem essa ideia de consequência. A mesma coisa acontece com as outras conjunções, tá? Observação. Muito cuidado. Nas correlações, só o que é a conjunção consecutiva. Normalmente, o tão e o tanto são advérbios de intensidade e tamanho. E tal são pronomes indefinidos. Vou até pegar aqui uma outra cor.
e o tal costuma ser um pronome indefinido. Então, olha só, observe aqui nessas correlações. Nessas correlações, o tão, o tanto, o tamanho são conjunções, são advérbios, tá? E só o que é uma conjunção consecutiva. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. As finais aparecem bastante, viu? Exprime uma finalidade. Objetivo, intuito, propósito. São muitas, olha quantas são. Para que, a fim de que. Só isto. Vamos lá. Estou estudando para que eu melhore de vida. Por que ele está estudando? Qual que é a finalidade, ó? Qual é a finalidade de tanto estudo? A finalidade de tanto estudo é para melhorar de vida. Ó, a fim de que as pessoas se amem de verdade, é preciso incluir Deus na vida. Qual é a finalidade de incluir Deus na vida? Para que as pessoas se amem de verdade. Próxima. Viaja sempre à janela do ônibus, de maneira que pegue uma brisa. Qual é a finalidade de ela viajar na janela do ônibus? Para pegar uma brisa, um ventinho, certinho? Proporcionais. As proporcionais, elas introduzem uma ideia, se não de proporcionalidade. O próprio nome já diz, tá? Ó, aqui a gente tem só uma observaçãozinha, não é nem nossa aula, nem o assunto de hoje, mas é interessante falar. A proporção que e a medida que são as únicas conjunções que usam crase, tá? Que utilizam crase. Então, tem a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais junto com tanto menos, tá? Quanto menos, tanto menos. Vamos lá. A temperatura sobre a proporção que o verão se... A temperatura sobe, está um monte de coisa errada, ó. A temperatura sobe à proporção que o verão se aproxima. Então, veja que há uma ideia de proporcionalidade. Então, olha só, a temperatura sobe, ó, o verão está se aproximando, então a temperatura vem subindo. Acontece proporcionalmente. Então, por exemplo, a proporção que você estuda, você aprende. Então, veja, ó, que ali vai seguindo juntos. Essa é a ideia de proporcionalidade. O meio ambiente sofre à medida que a população ignora os impactos do progresso. Olha só, à medida que... Então, o meio ambiente vem sofrendo, né? E por que ele sofre? Porque a população ignora os impactos do processo. Há a intenção apenas de progredir, mas e aí? A natureza reclama. A natureza também tem o espaço dela. Inclusive, nós que estamos invadindo esse espaço. Quanto mais estudo matemática, menos entendo. Veja que aqui a gente tem essa correlação, tá? De quanto mais e menos, tá? Então, eu estudo muito matemática, mas eu não entendo. Ai, meu Deus do céu! Vamos para algumas observações. As locuções iniciadas por quanto vamos marcar aqui, por quanto, estão em correlação com as expressões que as seguem, tá bom? Então, é o que eu te falei, que eu mostrei aqui, ó, quanto mais, menos. Então, a gente tem essa ideia de correlação, tá? Enquanto, além de temporal, é também uma conjunção proporcional. Isso aqui cai em prova, viu? Vou colocar o asterisco aqui. Já vi isso em prova algumas vezes. Enquanto, além de temporal, é também uma conjunção proporcional, indicando normalmente simultaneidade. Enquanto uns se decepcionaram, outros aplaudiram, tá? Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês se depararem com a conjunção enquanto. Na verdade, você precisa ter cuidado com todas as conjunções. Por quê? Ah, professora, mas eu sei que o embora é só isso. Maravilha, o embora vai ser só isso. Mas outras não. O embora, por exemplo, vai ser só concessivo. Mas o enquanto, por exemplo, o enquanto, ele às vezes aparece com essa ideia de proporcionalidade. E aí você vê, nossa, o enquanto é temporal. Pá, temporal. Errou.
porque passa a ideia de proporcionalidade. Muito cuidado. Então, o estudo das conjunções, ele anda de mãos dadas com o estudo da interpretação textual, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Temporais. As temporais só podem exprimir uma ideia de tempo. Vou colocar aqui um asterisco que elas costumam cair, tá? São todas essas. E vamos entender. Quando respeitamos nossos pais, isso nos identifica como pessoas de honra. Veja que a minha conjunção quando, ela introduz uma ideia de tempo. Ou seja, a partir do momento, a partir do tempo, digamos assim, um exemplo meio tosco, mas olha só. A pessoa passou o tempo todo desrespeitando os pais. Mas a partir do momento que ele passa a respeitar, então, por exemplo, ele passa todo o tempo, mas chega um momento que ele passa a respeitar. Então, daqui para cá, a pessoa passa o quê? A ser uma pessoa de honra. Então, passa-se mesmo uma ideia de tempo, tá? Depois que entrei na sala, começaram os aplausos. Então, veja aqui, que aqui passa-se também uma ideia de tempo. Então, não tinha nenhum aplauso. Mas, a partir do momento em que a pessoa entrou à sala, então, começaram o quê? Os aplausos, passa-se uma ideia de tempo. Antes que o mundo acabe, quero marcar meu nome na história. Então, ideia de tempo também. Vamos para as observações. O desde que, ele pode ser condicional também, tá? Então, vou até marcar aqui com marca-texto. Pode ser condicional ou temporal. Vamos lá. Desde que vem seguido de verbo no subjuntivo. Por que os verbos no subjuntivo, o desde que com verbo no subjuntivo, ele indica condicional? Porque o verbo no subjuntivo, ele é aquele verbo que indica uma hipótese, tá? Ó, desde que você se alimentasse bem, ó, que é a marcação do verbo do subjuntivo, poderia desenvolver-se. Agora a próxima, quando ele passa a ideia de tempo, ele vem seguido de um verbo no indicativo, então no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mas que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente, por aí vai. Desde que se alimentou, pôde desenvolver-se. Beleza? Então, muito cuidado com isso, viu? O que as questões fazem? Porque as bancas são maliciosas. Eles utilizam essas conjunções e trocam uma pela outra. E quando eles fazem essa troca, é para quê? Por exemplo, eles vão lá no se, lá no quando e falam. Então, eu posso substituir o quando por desde que. Por exemplo, desde que respeitamos nossos pais. Ah, aqui pode. Por quê? Porque aqui a gente está no verbo, no infinito, no indicativo. Mas o que acontece? O que as bancas podem fazer? Eles podem substituir a conjunção, não substitui o tempo, e aí o que acontece? E aí dá tudo errado, certo? Então, muito cuidado com isso. O desde que com o verbo no subjuntivo, ele é condicional. O desde que com o verbo no indicativo, ele é temporal, tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Agora, a gente já vai para as questões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa aula, a gente vai beber uma água, vai dar uma esticadinha e logo a gente volta para resolver as questões, certinho? Me aguarde que já já eu estarei de volta. Um beijo!